Olá, estamos aqui para mais um Rosilma Roldan e os Jovens Pensadores. E hoje, pela primeira vez, tenho a honra de trazer uma grande amiga, a quem eu admiro muito pelo trabalho que ela vai mostrar aqui, um trabalho diferenciado, de alta qualidade, e também admiro muito pelas amizades que ela tem, que eu também admiro, especialmente uma de quem a gente vai falar aqui durante o programa. Eu estou aqui com a Fabiola Savioli e passo para ela e ela vai conversar com a gente sobre um assunto que talvez o telespectador não tenha ouvido falar muito, embora nós até estávamos conversando aqui, quando eu estudava no Fundamental 1, que era chamado curso primário, e depois ginasial, que era o Fundamental 2, a gente tinha o hábito de estudar história, não só pelos livros de história, mas também pelas biografias. E é disso que a minha querida amiga Fabiola vai falar. O que é uma bibliografia? Boa tarde, querida. Muito bem-vinda ao programa, que seja a primeira vez de muitas. Muito obrigada. Então, Fabiola, a gente estava conversando antes de começar o programa. Biografia, acredito que para os jovens de hoje, que é o principal foco do nosso programa, mas não só, né? É um compromisso que a gente tem de trazer informação válida e de qualidade num mar de notícias falsas e notícias manipuladas. Exatamente. Nós procuramos fazer um contraponto para trazer pessoas que possam mostrar um outro lado, inclusive da história. A gente estudava história também pelas biografias e hoje parece que não mais. Qual é a importância que você vê, você como biógrafa que você abraçou esse nicho da literatura, a biografia? Qual a importância de se estudar história também pelas biografias? Então, a biografia, ela é um gênero literário que sempre me encantou. Isso vem lá de trás. É como você falou, na minha época de escola, a nossa forma de fazer as coisas era pesquisando nas enciclopédias, passando para o papel, fazendo aquelas biografias, né? E eu me encantava, eu adorava fazer esse trabalho. Quando eu comecei a fazer biografia, que até é uma coisa recente, eu voltei lá atrás e comecei e me lembrei de como era antes, que eu fazia aqueles trabalhos enormes, que ficavam todos retidos na diretoria da escola como exemplo, né? Então você vê como a gente carrega depois algumas coisas que vieram lá atrás, né? E aí a coisa foi acontecendo, naturalmente a biografia ela está muito ligada à pesquisa, à genealogia, que são outras paixões da minha vida, né? Então é isso, eu acho que por isso que me encantou tanto, né? Pelo fator de ter uma pesquisa, uma história forte por trás disso. Eu acho que assim, uma coisa é certa, biografia não é ficção, né? A biografia, ela é a verdade traduzida em palavras num papel. Ficção é outra coisa. E isso me preocupava muito quando eu comecei a escrever as minhas biografias. Muita responsabilidade, né, Sim, Fabiola, fazer uma biografia. Quando você faz uma biografia, você tem que ter essa noção. Até que ponto você pode invadir a vida do biografado, porque você acaba se envolvendo. Não tem como não se envolver, né? Eu não sei como que vai ser depois sair disso, porque eu me considero muito recente, embora eu já tenha escrito 3, a primeira que vai ser lançada agora, que é de Carolina Ramos, mas tem a da Ana Costa, que vai ser logo em seguida, depois vai ter a biografia do Maurício Moura, que eu vou fazer em parceria com o Clube do Choro de Santos, com o Luiz Pires, e a biografia ela foi acontecendo na minha vida de uma forma muito espontânea, na verdade, as coisas foram chegando a mim. Como assim? Caíram no meu colo. E o que eu faço com esse material agora? Acho que se eu não fosse tão apaixonada por história, que eu também sou, e aprendi a amar genealogia por conta do meu marido, que é um grande genealogista, pesquisador da história de Santos desde os 17 anos,
talvez eu não desse tanta importância quanto eu dou, né? E as coisas foram acontecendo. Eu acho muito complicado no mundo de hoje, que é muito Ctrl+C, Ctrl+V, né? Não tem aquela coisa da pesquisa. Eu estou falando da geração atual. É tudo muito facilitado. E não era para nós. Nós tínhamos que as pessoas não se aprofundam, né? A gente tinha que pesquisar e nós éramos muito cobrados, né? De um resultado bonito, existia uma competição. Eu lembro muito bem disso. Sim, sim. Uma competição das coisas que a gente escrevia, das coisas que a gente fazia. E eu vejo que isso já não existe hoje. Também o que eu vejo como um problema sério são as informações equivocadas de internet, né? Que hoje é uma terra sem lei, ainda é uma terra sem, né? Então eu acho que tem que tomar muito cuidado, porque a biografia é uma coisa muito séria. Você está falando da vida de uma pessoa que é vinculada a outras vidas, que tem toda uma história, que tem um tempo, que tem um espaço. E que aquela pessoa modificou a história. Exatamente, de alguma forma. História com H Sim. maiúsculo e história com H minúsculo. De outras pessoas, ou de comunidades, de cidades, de estados, de país, Sim. às vezes até do mundo. Né? Uhum. E você descobre exatamente, fazendo ou estudando uma biografia, sempre um fato histórico tem gente por trás. Exatamente. Eu acho que isso que é fascinante. Isso é fascinante, eu acho que requer uma certa sensibilidade de você saber até onde você pode chegar, até onde você não pode invadir, como eu falei, isso tem que ter uma sincronia muito grande, né? Aconteceu que há pouco tempo atrás, terminando a biografia da Ana Costa, já havia terminado a biografia de Carolina Ramos, eu encontrei casualmente num bar, assim, com amigos, e lá estava o Carlos Conde, um jornalista que eu acho um ícone do jornalismo santista. Eu sou fã de carteirinha. E ele, com aquele jeito manso dele de ser, eu nunca tinha falado com ele, né? Eu sempre via assim, mas eu tinha um receio de chegar. Naquele dia, não sei porquê, eu criei coragem, cheguei e falei da minha biografia. Mostrei algumas coisas para ele com aquele jeito dele, né? Olhou. Aí ele virou para mim e falou assim: olha, eu tenho um livro para te indicar. A Vida por Escrito, do Rui Castro. Bom, não preciso te falar que no dia seguinte eu fui procurar o livro, né? Fiquei super curiosa. Por quê? Porque eu estava me sentindo muito insegura em relação às biografias até que eu estava escrevendo. Por ser uma iniciante, né? Embora eu goste de escrever, eu sou uma iniciante. E de estar cometendo erros. Foi um espanto para mim esse livro. Porque esse livro me deixou tão tranquila. Porque eu percebi que instintivamente eu estava no caminho certo, que é respeitar a individualidade, que é coletar os fatos e não deixar escapar nada, mas se basear onde? Na única arma que um biógrafo tem que se basear, a verdade. Né? A gente não pode colocar ficção, a gente não pode viajar num tempo, a gente pode... Nada disso, um biólogo não pode fazer isso. Sim, porque aí se você puser ficção, deixa de ser biografia, deixa de ser biografia. Passa a ser um romance. Mas qual que era a minha preocupação? Pelo fato do meu livro não ser daqueles, numa tarde linda de setembro de 1900, e bolinha, por exemplo, sim, o ar, né, o vento soprava, não tem uma história romântica por trás, sim, disso que prendesse o leitor. Então isso era, eu via como um certo problema, né? Será que o meu leitor vai gostar da minha biografia? Mas eu acho, Fabiola, me corrija se eu estiver errada,
que as pessoas... Claro que para você gostar de uma biografia precisa haver um treinamento. Claro, Sim. como você bem disse agora, hoje é tudo muito rápido, as pessoas não se aprofundam. Até por conta da quantidade de informações que você recebe que o cérebro não é capaz de captar. Então ele mesmo se acostuma a ser superficial. Exatamente. Então, e a biografia é tudo menos superficial. A velocidade das informações, que hoje assusta, ela também danifica. Sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E eu acho que a biografia, ela é um trabalho que você tem que estar tranquilo, você tem que ser um Sherlock Holmes. Sim. Você tem que ir nas entrelinhas, você tem que ir nos detalhes, você tem que puxar daqui, dali. E tudo isso baseado em documentos, em fatos históricos, em muita, mas muita pesquisa, porque hoje é fácil pesquisar. Sim. Né? Mas assim, lá atrás, vamos voltar lá atrás, não era fácil tanto assim. A gente tinha aquelas enciclopédias e a gente era exigido. Sim. Então hoje você puxa um negócio, até por essa inteligência artificial aqui para mim, né? Tem tudo pronto. E aí, qual que é a graça de pesquisar? Qual que é a graça de mergulhar num assunto desses? Não, mas isso aí que você acabou de dizer em relação à biografia precisa ter, em relação a tudo, né? E eu até vou dizer um exemplo, porque outro dia eu estava com um jovem conhecido meu, e ele pôs o nome dele na inteligência artificial e saiu assim um monte de coisa nada a ver, porque a inteligência artificial ela combina coisas. Sim. E que nem sempre deve ser Exatamente. combinada. Então, por exemplo, essa pessoa tinha trabalhado numa determinada empresa num determinado tempo, né? E essa empresa era uma empresa que se envolveu em algum escândalo. Certo. Né? E aí aparecia que esse jovem tinha se envolvido no escândalo. Só que, se você comparasse, a data que ele trabalhou lá não era a mesma do escândalo. Quer dizer, então só para um exemplo bobo de que você não pode confiar mas plenamente. Veja o perigo disso. Um perigo, claro. Porque quando até você provar... Sim. E aí? Pô, eu puxei na inteligência artificial, o fulaninho deu golpe. A primeira aparência não é a que fica? Pois é. Então a primeira informação também fica. Sim. Então tem que tomar muito, mas muito cuidado. E olha, né? é o que a gente fala, Fabiola, você precisa ter uma coisa que se ensinava na escola, mas que agora não se ensina mais. Eu tive um ano de lógica nas aulas de filosofia, um ano inteirinho. Hoje, quando você faz um concurso público, se exige raciocínio lógico matemático, mas você nunca teve lógica. Ah, mas não precisa sim, é um treinamento. E a lógica é o caminho para você desmitificar certos raciocínios que querem até manipulação de notícia, tudo isso, né? Exatamente. Tudo que um biógrafo não pode fazer, que hoje a gente vê a mídia de uma certa forma até para vender, sempre foi assim, né? Antigamente a gente dizia, pô, esse jornal espirra sangue, né? Porque eram umas manchetes assim. Hoje também, hoje é uma manchete, a matéria não fala nada do que está na manchete, mas você já foi lá. Às vezes você fica 10 minutos, no último minuto lá do vídeo, ele fala uma coisa que não tem nada a ver, que é o que estava na manchete. Quer dizer, é uma manipulação danada, né? Então, acho que a gente precisa até treinar, principalmente os jovens, né? Os professores, enfim, conversar muito, fazer até exercícios, né? Eu era a favor de um projeto desses nas escolas, sabe? Sim. De voltar um pouco para esse tipo de pesquisa. Mas né? Principalmente para você questionar. Porque diz assim, você falou isso. Olha o texto, onde eu falei isso. É mesmo, você não falou. Quer dizer... E acho que isso para um biógrafo é um desafio, porque até que ponto você está falando a vida da pessoa ou você emprestou algum sentimento seu ali, a maneira que você viu o biografado. Assim, aí você tocou num ponto. Tem que tomar cuidado com o ponto de vista pessoal numa biografia, porque você pode colocar o seu ponto de vista em determinado momento, dependendo, mas você é um biógrafo a serviço do biografado, ele estando vivo ou ele não estando mais vivo. Sim. Né? Então, eu acho que a imparcialidade, ela tem que prevalecer.
Nós vamos fazer um rápido intervalo. Fique aí, porque no segundo bloco, Fabiola vai falar das 2 biografias. 2 já estão prontas e uma terceira que ela está ainda... São 4. Olha, são 4. Fique aí. Acompanhe a nossa programação 24 horas ao vivo pelas operadoras de TV a cabo, pelo nosso portal e aplicativo oficial, digitalmente via simulcast e nas maiores plataformas de streaming. Saiba mais em tvconsantos.com/abrangência. Somos multiplataforma. Somos TV Com. Você já passou por isso? Conhece alguém que esteja passando? Se você já sofreu alguma violência na internet, não sabe o que fazer nem como denunciar, nós podemos ajudar. A SaferNet oferece um canal gratuito de orientação e apoio, além de explicar o passo a passo de como denunciar crimes na internet. Você será atendido por um profissional, com respeito, anonimato e estrito sigilo sobre tudo o que for dito. Juntos, vamos fazer da internet um ambiente mais seguro, onde todos possam exercer sua liberdade com responsabilidade e respeito. Entre em contato com a gente, estamos prontos para te ajudar. Helpline SaferNet. Navegar com liberdade é navegar com segurança. Voltamos, temos 9 minutinhos para minha querida Fabiola falar das 4 biografias que ela está, algumas já concluídas, já com o lançamento pronto, e outras ainda, como se diz, no prelo, é isso? É. Bom, eu vou começar pela biografia da Carolina Ramos, que é a pessoa mais incrível que eu conheço. Concordo. Que é minha parceira aí há mais de 20 anos. E nossa relação começou quando ela era presidente do Instituto Histórico de Santos. Com a morte repentina do Wilson, ela assumiu a presidência e depois ela ficou por 7 anos. Nesse inteirinho, o que aconteceu? Ela publicou um artigo na Tribuna dizendo que queria uma muda de pau-brasil. E meu marido tinha essa muda. Então ele falou, puxa, eu vou oferecer isso para o Instituto. E foi assim que eu conheci Carolina. Nós fomos levar a muda do pau-brasil e acabei conhecendo Carolina. E eu fiquei encantada desde o primeiro instante. E passei a ajudá-la em todos os serviços, nos eventos que aconteciam no Instituto, né? E foi uma época mágica. Carolina foi quem me levou para a trova. Ela é a princesa das trovas. Sim. E eu, assim, na verdade eu entrei na UBT mais para ajudá-la também nessa parte de eventos. Mas, um belo dia eu falei, vou entrar para a trova. Trova era uma coisa que é uma coisa que eu não domino, é uma coisa que eu faço, mas não me dá aquele prazer como dar uma biografia. Mas eu falei, eu vou tentar. E tentei. E uma coisa engraçada que aconteceu foi que eu entrei no concurso, o concurso internacional de trovas de Paris foi o primeiro, sem falar para ninguém. Eu mandei minha trova para Paris. E naquela época não existia, hoje existe uma diferença entre novatos e veteranos. Naquela época não. Rosilma,
Eu peguei primeiro lugar em Paris. Que maravilha! Isso porque não Carolina, sabia, não queria, não gostava. Queria. Mas depois eu não fiz mais trova, eu fiz uma trova ou outra só. E Carolina ficou muito feliz. Eu lembro dela ligando para minha casa, me dando os parabéns, aquela coisa toda, né? Mas enfim, essa amizade foi se consolidando, sempre cada vez mais. A amizade que eu tinha também muito grande com o marido falecido, o seu Cláudio de Capua, que muito, mas muito me incentivou, que me disse que se tivesse que ter uma biografia de Carolina, que ele queria que fosse feita por mim. Olha que coisa... Que coisa, hein? Interessante. Mas, falando da biografia de Carolina, olha como que aconteceu essa biografia. Eu fiz essa biografia, eu escrevi em 10 dias. Só. Lógico, eu tinha muito material pela minha proximidade com ela, mas foi assim. O presidente da Academia Cristã de Letras, da qual ela pertence, Dr. Juarez Avelar, esteve em Santos no centenário dela e teve a ideia de fazer uma homenagem a ela. E ele falou para mim, olha, eu quero lançar uma biografia de Carolina, Carolina Ramos, um século iluminando a nossa literatura. Achei interessante essa coisa, dele querer, né, prestar essa grande homenagem. E aí eu fui, bom, eu vou ajudar vocês, e fui lá na reunião que teve, e ele me convidou a participar da biografia, para minha surpresa. E eu lembro que eu falei para ele, doutor Juarez, eu não sei se eu estou à altura de vocês. E também o Gabriel Kuak, que é um grande palestrante, um grande jornalista de São Paulo, também faz parte do time. E quando eu vi um texto do Gabriel, eu me assustei, né? Todo lírico, todo. Falei, meu Deus. Aí eu ainda brinquei. Falei, olha, eu não sou uma Guilherme de Almeida, mas eu posso ser uma Cora Coralina. Por quê? Porque eu tenho meu jeito simples, mas com tanta sensibilidade quanto de escrever. E eu acho que eu posso dar um pouco de mim a favor dessa mulher maravilhosa que é a Carolina Ramos. Porque ela é musicista, ela é poetisa, ela é administradora. Ela é a princesa das trovas. A trova no Brasil deve muito a Luiz Otávio, que foi o fundador, mas deve muito a Carolina. Porque, na minha opinião, de trovadora, ela é a melhor, né? Porque eu tenho essa convivência com ela. É porque se você começa a ver o material dela, você chega a essa conclusão, né? Então é assim que aconteceu. Eu vou aproveitar que eu sei que tem pouco tempo e quero convidar todo mundo para esse lançamento, que vai ser na Pinacoteca, com a presença de Carolina. Sim, no sábado dia que vem. 3 de maio, às 15 horas. Vai ter a participação especial com o pianista jovem, o Gabriel Mota Nunes, que é uma gracinha, que é um prodígio esse menino, né? E que fez questão de prestigiá-la com essa parte do piano. E vai estar também presente o Dr. Juarez Avelar, o Gabriel Kuak, estaremos todos lá na Pinacoteca. Estaremos todos. Né? E agora eu vou falar um pouquinho rapidamente sobre Ana Costa. Ana Costa, ela foi uma coisa maravilhosa que aconteceu na nossa vida, na minha vida e na vida do meu marido, o Alejandro. Ele é um grande genealogista, como eu te falei. Eu também acabei indo para o lado da genealogia. E isso nos levou a Ana Costa. Em 2003, nós conhecemos o seu Jaime Mesquita Caldas, um grande pesquisador aqui de Santos, que todo mundo conhece, né, muito respeitado. E meu marido se identificou muito com ele, e nós tínhamos reuniões quase diárias na casa dele, essa amizade foi rolando. Em 2006, começaram a acontecer muitos roubos no cemitério do Paquetá. Sim. De bronze, aquelas placas Sim, de bronze, sim. Inclusive a cruz de bronze enorme que tinha na sepultura do Benedito Calixto, que foi roubada. Me lembro disso. Aí, seu Jaime, preocupado, falou, bom, Alejandro, vamos fazer um histórico de todos os ilustres santistas, enquanto ainda tem alguma coisa, sepultados. E meu marido começou a fazer esse trabalho. Em 2008, infelizmente, seu Jaime faleceu. Uma grande perda para nós. E, em memória a ele, meu marido resolveu continuar essa busca. Só que agora fora de Santos, no Rio, né? Dos ilustres santistas. E foi assim que ele chegou na Ana Costa, porque seu Jaime tinha desejo de saber alguma coisa da Ana Costa, já que não tinha nada, absolutamente nada na internet. O que existe na internet sobre Ana Costa? Uma imagem falsa.
É mesmo. Ninguém conhece o rosto de Ana Costa. Que, as mulheres, de um modo geral, elas são menos lembradas que os homens, né? Recentemente descobriram agora uma inconfidente, uma mulher riquíssima em Minas, e agora que estão resgatando a personagem histórica dela, né? Exatamente. Então as mulheres sempre participando de tudo, mas esquecidas na história, é isso mesmo? E foi dessa forma. E você, esse segundo livro da Ana Costa também está com lançamento marcado, Fabiola? Então, exatamente. Fale, porque nós temos só um minutinho só. Puxa. Acabando, tá vendo? Daqui 4 meses, exatamente dia 25 de agosto, vai ser lançado o livro da Ana Costa. 25 de agosto, eu não vou falar dos detalhes, porque também não me falaram os detalhes. Ah, sim. Isso daí foi uma surpresa do meu editor, o Paulo Peckman, que é maravilhoso. E ele me ligou hoje falando, Fabiola, eu já tenho um lugar para o lançamento da Ana Costa, que vai ser na Avenida Ana Costa. Vamos combinar assim, um pouco mais perto, você volta aqui. Sim. E aí você fala desse lançamento específico da Ana Costa. Sim. Porque hoje você está convidando para sábado que vem lançamento da biografia da querida Carolina Ramos. Isso. Que antes de ir para a Pinacoteca lançar o livro, ela vai vir aqui no nosso programa convidar pessoalmente. Sábado que vem a Carolina vai estar aqui convidando. Isso, perfeito. Você, mais perto de 25 de agosto, você vem para... Isso, aí eu vou explanar melhor essa história da Ana Costa. As novidades, porque até lá você vai ter mais novidades. Né? Não muitas, mas assim, porque eu não quero tirar também, né, o ineditismo do livro. Sim, né? Lógico. Mas eu acho que é um livro muito importante para Santos. Sim, é mesmo. Uma das principais, ou a principal avenida que corta Santos, exatamente, da praia até o porto, é a Avenida Ana Costa. Olha, você, quando vier aqui para falar da Ana Costa, você vai vir falar das outras 2 biografias que você tem, porque nós estamos encerrando, infelizmente. Falei para ela, são 2 blocos de 13 e 14 minutos. Eu falei assim, tem tempo, não tem não. Viu como passa rápido? Passou muito rápido. Ainda mais um assunto desse maravilhoso para mim, adoro biografia, sempre gostei. Então, está intimada, nem convidada a voltar mais perto do lançamento da biografia da Ana Costa. E aí, então, a gente fala mais um pouquinho das outras 2 que você está aí no forninho. No forninho. E muito obrigada por ter vindo, por ter partilhado com a gente. Você que é uma pessoa tão generosa, como poucas que eu conheci na minha vida, e gosta de partilhar só informações maravilhosas, que é isso que a gente traz aqui para os nossos jovens. Obrigada, e antes de agosto, está intimada, a gente traz ela outra vez, e espero que vocês tenham gostado do programa de hoje, esperando estar novamente com vocês sábado que vem às 15 horas, com reprise segunda-feira não, agora é quinta-feira, horário nobre, às 8h30 da noite, a nossa reprise agora, e para você assistir e rever quando quiser, pomos tudo no nosso canal do YouTube Jovens Pensadores, para você divulgar entre os amigos e assistir sempre o que tem de melhor em informação e matéria verdadeira e de qualidade. Até o próximo programa, se Deus quiser.